Olá, querida mulheres, boa tarde no meio-dia, né? Eu quero te agradecer por estar comigo nesse momento novamente, amém? Vamos continuar então, né? Agora na hora do almoço, essa palavra sobre Débora. E eu quero intitular esse momento Força no Meio da Batalha, ou seja, força no meio do dia, né? Quando nós acordamos, tivemos nossa introdução hoje de manhã, nosso relacionamento com Deus, nossa comunhão com o Senhor, ouvimos a voz dele, mas aí começa a luta diária, né? Então, chega nesse horário, ou né, um pouquinho mais tarde que seja, nós estamos cansados. Então hoje, mais uma vez, vamos olhar, né, para Débora, uma mulher que se levantou em tempos de opressão, como nós já falamos hoje de manhã, e vimos que ela foi juíza, profetisa, mas agora nós vamos destacar algo mais profundo. Débora foi presença. Ela não apenas falava, ela estava junto. Quando Baraque hesitou, ela se colocou ao lado dele e foi até o campo de batalha. Isso nos mostra que liderança não é só dar ordens, é caminhar juntos. É ser presença que inspira, é ser coragem. Assim como Débora, Deus nos chama a ser mulheres que não apenas falam, mas que estão presentes na família, na igreja, na sociedade. Porque quando uma mulher se levanta em Deus, ela não caminha sozinha. Ela leva consigo esperança, direção e vitória. Vamos olhar então como está escrito lá em Juízes 4, do versículo 6 ao 7. Diz assim lá na palavra do Senhor. Certa ocasião, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinuão, da cidade de Quedes, da tribo de Naftali, e lhe declarou: Deus de Israel, em verdade te ordena. Prepara-te, toma contigo 10.000 homens dentre os filhos de Naftali e os filhos de Zebulon, e vai ao monte Tabor. No 7, eis que farei com que Sisera, o chefe do exército de Jabim, marche com seus carros e as suas tropas até o rio Quizon, a fim de guerrear contra ti. Contudo, eu os entregarei em tuas mãos e tu os vencerás. Aí lá no 8, vamos continuar. Então Baraque rogou a Débora: se tu vieres comigo, eu irei, mas se não vieres comigo, também eu não marcharei. Aí Débora lhe disse: que seja como pedes, certamente irei contigo. Contudo, não será a tua glória desta empreitada, porque o Senhor entregará Sisera nas mãos de uma mulher. E levantando-se, prontamente partiu Débora com Baraque em direção a Quedes. Certo? Então vamos lá. E nós também enfrentamos batalhas no meio da nossa rotina. E era exatamente isso que tinha acontecido com eles. Era exatamente o que estava acontecendo. Débora vem lá dos seus atendimentos peculiares, né, durante a sua manhã, do seu dia, e ela vê o quanto que o povo estava sendo oprimido. E sabe o que acontece nesse momento? Débora além dela ser a juíza, a profetisa, né, ela era uma líder espiritual. E todos já sabiam disso. Então, como ela recebia a direção de Deus e transmitia ao povo, foi ela quem chama Baraque. Não é ele que o procura, mas ela chama. E ela dá essa ordem para quê? Uma ordem divina, para que ele reúna o exército contra Sisera. Baraque, ele era um líder militar. Ele foi um braço guerreiro que executou a estratégia revelada por Deus através de Débora. Enquanto Débora, ela representava a voz profética, a autoridade espiritual, Baraque representava a força prática e a condução do exército. O que chama para nossa atenção hoje? Uma parceria complementar. Que é isso? Débora não foi à batalha para lutar fisicamente, mas sua presença era essencial para Baraque. Ele só aceitou ir se ela fosse junto.
mostrando que sua confiança estava ligada à autoridade espiritual dela. Então, o que significa isso? Nós temos aquela imagem, né, de Débora com uma espada empunhada, né, com roupas praticamente de exército. Era isso mesmo. No mundo espiritual, Débora era quem enfrentava os inimigos no mundo espiritual. Mas Baraque, sobre a direção dela e sobre a voz de Deus, que Deus falava com ela, ele era a força física naquele momento. Então, Débora, ela guerreava no mundo espiritual. Ela lutava contra o inimigo no mundo espiritual. Ela convocava o poder de Deus, ela recebia, através das orações, do clamor, ela recebia a direção divina e o poder de Deus para estar naquele lugar. Por isso que ela disse que o Senhor daria nas mãos dela a vitória, que seria dela. Porque ele mesmo declara, o próprio Baraque declara, eu não irei se você não for comigo. Porque ele sabia do poder espiritual que ela tinha. Ele sabia do poder de enfrentar as trevas que ela tinha. Porque ela era uma mulher ungida, tratada, preparada para aquele momento. E muitas vezes, minha irmã, nós estamos travando batalhas no nosso dia a dia. Nós estamos travando problemas no nosso dia a dia. Então, o que nós precisamos fazer nesse momento? Entender o nosso lugar e saber quem vai entrar como parceria conosco. Quem vai complementar conosco aquela luta, aquela batalha, aquela situação. Qual foi o resultado dessa união entre liderança espiritual, que era Débora, e a liderança militar de Baraque? Trouxe libertação para Israel da opressão cananeia. Em resumo, Débora era a voz e a direção de Deus. E Baraque era o executor da missão. Juntos, eles mostram como Deus une diferentes dons e funções para cumprir seu propósito. Quando nós pensamos em Débora, né? Débora, ela não se intimida diante da guerra. Ela não para. Ela é corajosa. Ela liderou e inspirou confiança. Quando nós vemos a dependência de Baraque nela, é porque ela inspira confiança na autoridade que Deus dá na vida dela. Então, no meio do nosso dia a dia, é disso que nós precisamos, inspirar confiança na vida das outras pessoas, e quando nós precisarmos de ajuda, precisarmos da parceria, nós sabemos quem também buscar para nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa missão, no nosso chamado. Olhe, preste bem atenção, mas tem uma coisa, Débora também era humilde, né? Ela reconheceu que a vitória viria de Deus. Ela disse, a vitória é do Senhor, foi Ele quem me der, é Ele quem transmite, foi Ele quem chamou. E tem algo muito interessante que Débora fala nesse versículo, mas ela lembra ele do quê? De que Deus já tinha falado com eles e Deus tinha dado uma promessa. Então ela fala, olha, Deus falou que nos entregaria os inimigos. Então, uma autoridade espiritual, ela nunca esquece das promessas de Deus. Deus tem promessas para você, Deus tem promessas para tua casa, Deus tem promessas para tua família, Deus tem promessas para nossa cidade, para nossa igreja. Então, muitas vezes nós não podemos deixar que as promessas do Senhor fiquem apagadas, escondidas, por causa da opressão, por causa daquilo que o inimigo tem feito. Para quê? Por que o inimigo nos ataca? E por que no meio da batalha, muitas vezes, nós queremos desistir? Porque esquecemos daquilo que Deus prometeu. Porque muitas vezes as lutas são tão grandes, a opressão é tão grande, que nós focamos apenas na luta e esquecemos daquilo que Deus já nos prometeu. E foi isso que Débora fez. Vem, Baraque. Lembre-se que Deus falou isso para nós, que Deus nos entregaria o inimigo. E Baraque falou, eu vou, mas eu vou contigo. Então, a pessoa que se lembra da promessa de Deus, que não esquece da promessa de Deus, ali naquele momento houve uma humildade da vida dela. Do quê? Dela lembrar que a promessa não era dela como mulher, como profetisa, como juíza, como líder espiritual. A promessa era do Senhor. Então, primeiramente, nós precisamos entender que nós temos que ser humildes nesse momento. Entender que é do Senhor que nós recebemos e que é para Ele que nós fazemos. Então,
Coragem, irmãs. Coragem, mulheres. Sem humildade vira orgulho. Nós não podemos ter o orgulho. Eu sou aquela, eu sou a fulana que o pastor chamou, eu sou a fulana que a pastora está conversando. Nós temos que quebrar esse orgulho, porque o orgulho é o primeiro passo da derrota. Humildade sem coragem, preste bem atenção nisso, porque eu também não posso ser humildezinha, coitadinha, se eu não tiver coragem, porque humildade sem coragem vira medo. Primeiro, coragem sem humildade vira orgulho, e humildade sem coragem vira medo. Débora nos mostra o equilíbrio perfeito. Ela era corajosa e humilde. Então, nós precisamos manter esse equilíbrio no nosso dia a dia. Porque muitas vezes o que nos quebra não é o opressor, o inimigo. Muitas vezes o que nos faz com que sejamos derrotados ou desistimos no meio do caminho é aquilo que está dentro de nós, guardado dentro de nós, como medo, orgulho, timidez, né? Muitas vezes isso é que nos atrapalha. Então, como Débora teve a humildade de reconhecer que Baraque poderia ser o braço forte dela naquele momento, nós também muitas vezes precisamos reconhecer que precisamos de ajuda, que precisamos de pessoas que nos dê conselhos, que pessoas que nos ajudem a orar, pessoas com quem nós podemos abrir nosso coração, para nós não carregarmos situações no nosso dia a dia e coisas que vão nos derrotar. Uma aplicação prática para os nossos dias. No meio da rotina, enfrentamos batalhas. Prazos no trabalho, cobranças financeiras, conflitos familiares, cansaço físico e emocional. É disso que estamos falando, desse cansaço emocional, físico e até mesmo espiritual. Assim como Débora chamou apoio, nós também podemos reconhecer que pedir ajuda é sinal de força, não de fraqueza. A mulher sábia sabe que dividir a carga multiplica a vitória. Então não tente carregar tudo sozinha, minha irmã. Não tente ser aquela que vai levar tudo no peito. Não seja aquela que vai levar tudo nos ombros, carregar tudo sozinha. Porque quando você chegar lá na frente, você vai estar desgastada, sozinha. Porque uma mulher desgastada, uma mulher sem a direção de Deus, é uma mulher chata, uma mulher rixosa, uma mulher desanimada, uma mulher que não dá esperança. Então nós precisamos de parcerias com sabedoria, parcerias direcionadas por Deus. A força não está em carregar tudo sozinha, mas em saber quem pode caminhar com você. Quem está caminhando com você? Quem você chamou para te ajudar? Essa pessoa também tem a mesma força que Baraque para ir com você e confia em você? Então, muitas vezes a batalha é dura, mas a parceria torna o fardo leve. Então, muitas vezes a parceria pode estar até atrapalhando. Nós temos que tomar cuidado com isso no nosso dia a dia, ser corajosos de entender esse processo. Muitas vezes a parceria pode até atrapalhar. Nós temos que prestar bem atenção quem são aqueles que estão do nosso lado. Um exemplo cotidiano que nós temos no nosso dia. Você pode chamar uma amiga para conversar, um colega para dividir tarefas, ou alguém da família para ajudar em casa. Tudo bem, né? Isso não diminui a sua força. Isso não diminui o seu chamado, pelo contrário, aumenta a sua sabedoria. Assim como Débora chamou Baraque, você pode chamar alguém para estar ao seu lado, para você não carregar tudo sozinha. A vitória compartilhada, ela é muito mais doce. Quem luta junto, celebra junto. Olha só, no meio da batalha, não lute sozinha. Inspire e compartilhe a carga. Ou seja, quem é a pessoa que você chama para dividir suas batalhas? Inspire essa pessoa. Olha, foi Deus quem nos chamou. Foi Deus que nos deu a promessa. Então vamos amiga, vamos marido, vamos filho, vamos continuar. Vamos lá porque Deus já nos entregou a nossa vitória. Encerro esse momento, amadas, com uma oração. Nós precisamos sim nos posicionar com humildade, reconhecendo que Deus é quem está à frente, sem orgulho. Precisamos nos posicionar verdadeiramente nesse tempo, reconhecendo que é Deus quem está conosco. Que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos ajude, que o Senhor
nos ajude a reconhecer que não precisamos lutar sozinha. Quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essas mulheres, abençoe-nos, Senhor, no nosso dia a dia, abençoe-nos, Senhor, para que possamos, meu Deus querido e santo, manter no meio do caminho, Senhor, o chamado, a missão que o Senhor nos chamou. Nos ajude a compartilhar, Senhor, sermos humildes, meu Deus querido, e inspirar, motivar outras mulheres. No meio da batalha, Senhor, no meio do nosso chamado, da nossa missão, Pai, quando nos sentimos fracas, o Senhor é a nossa força. Amém? Deus te abençoe, minhas amadas, e até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus.